Fala pessoal que nos acompanha aqui no Instagram, beleza? 19 horas, horário de Brasília. Aquela velha pergunta que eu faço todo começo de live: estão me escutando, estão me ouvindo aí? De vez em quando o Instagram tá frescando aí com áudio, eu sempre pergunto no começo: se estiverem me escutando, diz aí, áudio ok, só para eu saber. Meu patrão Leandro Guedes chegando por aqui, Rodrigo Dourado, Aloysio, boa noite. Aloysio, tá ouvindo aí, Aloysio? De boa? Oficial Pedro Aragão, tá ouvindo? Meu patrão Fabrício, um abraço, Fabrício, pra você. Galera tá toda ouvindo aí, né? A Ideli tá por aqui também, a Jéssica Coimbra tá por aqui. Vão dizendo aí de onde vocês são, vão chegando aí, a Andréa tá por aqui. Vão chegando aí, vão sentando o dedinho no like aí, vão dizendo de onde vocês são, pra gente tratar de um tema muito sensível, de uma situação muito complexa que me foi apresentada hoje e assim, eu já vinha recebendo indagações desse tipo e hoje me foi apresentada uma situação muito particularizada, vamos dizer assim, do momento que nós estamos vivendo, por uma pessoa conhecida. E aí eu resolvi responder essa indagação que eu venho recebendo já desde domingo. E aí eu vou contextualizar para vocês e depois eu vou fazer uma análise técnica, tá bom? Galera de Maceió, galera de Matias Cardoso, galera de Fortaleza, galera de Curitiba, galera de Salgueiro aqui no meu Pernambuco, a Dandara de Salgueiro tá por aqui também. Então, vamos lá. Eu quero deixar claro que eu vou, a André, que é de Porto Alegre, eu vou fazer uma análise de ordem técnica, ok? Eu não vou adentrar aqui na questão o que é que deve fazer, o que é que você deve fazer. Eu não vou dizer o que você deve fazer. Eu vou falar uma análise técnica e depois vou falar especificamente para os policiais militares e os policiais civis. Então a primeira parte da nossa live vai ser para o público em geral e depois eu vou falar especificamente para quem exerce atividade policial. Alguns prefeitos e alguns governadores ampliaram as medidas de restrição, inclusive de circulação de pessoas no final de semana passado. Eu vou dar um exemplo, certo? Que é o exemplo mais próximo aqui que nós temos, mas esse exemplo se replicou em várias outras cidades do Brasil e em alguns estados da federação. O prefeito da cidade de Recife, e eu estou falando da cidade de Recife porque é a cidade que eu moro, o prefeito da cidade de Recife resolveu proibir a circulação de pessoas. Eu não estou falando de comércio, eu não estou falando de veículos, eu estou falando de pessoas. Ele resolveu proibir o direito de ir e vir das pessoas circularem pelo calçadão da Praia de Boa Viagem. O governador do estado do Rio de Janeiro, o senhor Wilson Witzel, quase que não sai, proibiu a restrição em várias cidades e em vários pontos da orla do Rio de Janeiro da circulação de pedestres. No domingo agora, eu precisei sair de casa com a minha esposa para comprar o leite da nossa bebê. A nossa bebê toma um leite específico e aí a gente foi atrás nas farmácias aqui perto e não achou. E aí acabamos tendo que ir em Boa Viagem. Eu não moro em Boa Viagem, eu moro na zona norte do Recife. E aí a gente foi em Boa Viagem comprar esse leite. E na volta, nós voltamos pela beira-mar, de carro, é bom que se diga isso, de carro. E centenas de pessoas, inúmeras pessoas, estavam andando pela orla do calçadão de Boa Viagem. Alguns praticando atividades físicas, outras pessoas andando, enfim, andando pelo calçadão de Boa Viagem. A prefeitura já tinha isolado o estacionamento do lado da via, da avenida, mas as pessoas passavam. A partir de segunda, ficou proibido por decreto municipal do senhor prefeito Geraldo Júlio que essas pessoas circulem, que essas pessoas andem em determinadas vias públicas. Eu não estou falando que as pessoas vão de carro, eu não estou falando que as pessoas pratiquem o comércio, eu estou falando que foi por um decreto municipal proibido o deslocamento, o direito de ir e vir dos indivíduos. O governador de São Paulo, o João Dória, ele em entrevista disse que se as pessoas não acatarem as restrições ao direito de ir e vir, ele iria mandar a polícia militar fazer uma orientação. E ele disse com todas as letras
que se ainda assim as pessoas insistissem em andar, a Polícia Militar de São Paulo seria orientada a prender, porque essas pessoas estariam submetidas à prisão. De novo, essas pessoas estariam submetidas à prisão. Eu recebi algumas imagens do Rio de Janeiro de pessoas sendo presas no Rio de Janeiro porque estavam andando, se deslocando pela orla do Rio de Janeiro e foram intimadas pela autoridade policial a saírem da orla e irem para casa. Elas dizem que iam continuar exercendo o seu direito de ir e vir e acabaram, inclusive, discutindo com os policiais e sendo capturadas em flagrante. Eu vi as imagens dessas pessoas sendo colocadas em viaturas policiais, ok? A situação é essa. Vamos lá. Alguém pode ser impedido de se deslocar dentro do território nacional. O direito de ir e vir do cidadão é uma premissa constitucional. Está previsto no artigo 5º da Constituição Federal de 1988. É possível você tolher esse direito de ir e vir? Sim, é possível sim você tolher esse direito de ir e vir. Se houver estado de guerra ou estado de sítio. E só quem pode declarar estado de guerra é o presidente da República, nos termos do artigo 84, inciso 19 da Constituição Federal de 1988. Eu vou citar ipsi literis o que está na Constituição. Compete, artigo 84 da Constituição, compete privativamente ao presidente da República, inciso 19, declarar guerra em caso de agressão estrangeira, desde que é autorizado pelo Congresso Nacional, ratificado pelo mesmo quando ocorrer no intervalo das sessões legislativas, e nas mesmas situações decretar total ou parcialmente a mobilização nacional. Isso é premissa constitucional elementar, isso é premissa constitucional prevista no texto da Carta e no Pacto Federativo. A limitação ao direito de ir e vir do brasileiro só é possível em caso de estado de guerra e estado de sítio. E prefeito e governador não pode decretar estado de guerra e estado de sítio. É competência privativa da União. Você aceitar que um prefeito e um governador ofenda ao direito de ir e vir do cidadão é você rasgar pela milésima vez o Pacto Federativo e a Constituição. Se a gente não tiver cuidado, nós vamos sair desse momento sem nada de Constituição. Nós estamos tendo estados que estão se portando como países independentes. Alguns estados da federação estão se portando literalmente como países independentes e autônomos. E o que é pior, algumas prefeituras estão se portando como países independentes e autônomos. Se já é extremamente temerário que um governador de estado faça de conta que não conhece o Pacto Federativo e passe por cima do Pacto Federativo, ao que dirá um prefeito. Ora, se não é possível esse tolimento do direito de ir e vir, porque veja, o fechamento do comércio, em que pese ser discutível, é um decreto de ordem administrativa, ok? Eu não vou discutir direito administrativo, eu não dou aula de direito administrativo, eu dou aula de direito penal e processo penal. Então, fechou o comércio por ato administrativo? Ok. A restrição à circulação de coletivos é um ato administrativo? Eu não vou discutir. Mas o direito de liberdade de ir e vir, circulação de automóveis é um ato administrativo, mas eu estou falando de pessoas que resolveram sair de casa e resolveram andar. Essa restrição, ela não pode existir salvo caso de guerra declarada ou estado de sítio. Na hora que você admite que um governador de estado faça isso, na hora que você admite que um prefeito faça isso, você está dizendo que o texto da Constituição de 88 não vale de nada. E a solidez de uma Constituição, ela precisa inequivocamente ser colocada à prova nos momentos de crise. E na primeira grande crise da história, porque a gente nunca passou por uma crise dessa depois da Constituição de 88, na grande guerra, entre aspas, da nossa geração, simplesmente alguns governadores e alguns prefeitos estão fazendo de conta que a Constituição não existe e estão criando suas próprias leis.
E aí vem a pergunta: no caso como este, esta prisão é lícita? Não, ela não é. Eu discuti aqui na live de ontem sobre o caso do comerciante que abre o comércio. Eu discuti no caso aqui ontem, nós falamos aqui do artigo 268 do Código Penal para o comerciante, a moça do salão do cabeleireiro, o rapaz do Lava Jato que abre o comércio, que eu disse que mesmo que possa se discutir a invalidade do ato administrativo de fechamento do comércio, se você partir da premissa que esse ato pode potencialmente ser considerado válido, em tese seria possível discutir o artigo 268. Mas agora eu estou falando do cerceamento do direito de ir e vir por força de vontade de prefeitos e governadores. Esse ato é eivado desde a sua origem de vício de inconstitucionalidade. E por ser eivado de vício de inconstitucionalidade, ele não vale de nada. Por óbvio, ninguém é obrigado a acatar um ato eivado de vício de inconstitucionalidade. Porque, guardadas as devidas proporções, como ensina o grande mestre constitucionalista Pinto Ferreira, eu nunca esqueço dos ensinamentos de Pinto Ferreira, ele dizia: nós temos 3 premissas básicas na Constituição sobre a qual todas as outras devem se curvar: o direito à vida, o direito à liberdade e o direito à dignidade. Toda e qualquer outra regra constitucional existe para garantir vida, liberdade e dignidade. E não há hierarquia entre elas. Por que adianta ter vida e ser um cativo? De que adianta ser um cativo e não ter vida? De que adianta ter vida e não ter dignidade, como diria o mestre Pinto Ferreira? Você não pode transferir para qualquer administrador o direito de tirar essas 3 possibilidades. O Brasil só admite pena de morte em caso de guerra declarada. O Brasil só admite estado de exceção para tratamento de inimigos em caso de guerra declarada. O Brasil só admite restrição ao direito de ir e vir em caso de guerra declarada. E guerra declarada só pode ser declarada pelo presidente da República, por força do que está previsto no artigo 84, inciso 19 da Constituição Federal de 88. O que se está tirando é o direito de ir e vir. E na hora que você aceita essa abstração do direito de ir e vir, você acaba aceitando a abstração de todos os demais direitos. Tem um poema que eu me lembro, que eu citei no meu TCC. Olha o tempo que faz. Olha o tempo que faz. Lá quando eu estava fazendo trabalho, lá no final do curso, não era nem TCC, era um artigo que a gente escrevia. Eu citei um poema que diz assim: na primeira noite entram na tua casa e arrancam a primeira noite entram no teu quintal e arrancam uma flor do teu jardim, e você não diz nada. Na segunda noite entram no teu quintal e arrancam todas as flores do teu jardim, e você não diz nada. Na terceira noite entram no teu quintal, arrancam tua roseira, matam teu cachorro, e você não diz nada. Na quarta e última noite entram na tua casa, arrancam a voz do fundo da tua garganta. E como você nunca disse nada, agora você não pode dizer coisa alguma. Eu, em todos esses anos de magistério, eu nunca vi um absurdo tão grande, eu nunca vi nada tão grotesco, eu nunca vi nada tão anômalo na nossa ordem constitucional quanto um prefeito ou um governador dizer que vai mandar prender alguém porque ele está, por decreto administrativo, tolhendo o direito de ir e vir. De novo, por decreto administrativo, tolhendo o direito de ir e vir. Ele não é presidente da República, ele exerce uma função de um Estado-membro de um município. Então, a ordem é eivada de vício de inconstitucionalidade de origem. Logo, não cabe essa modalidade de captura, não cabe essa modalidade de condução. E eu vou mais longe. Eu vi muita gente dizendo que o indivíduo poderia ser capturado por crime de desobediência. Eu vi nos comentários em rede social, não, isso é desobediência. Desobediência, crime previsto no artigo 331 do Código Penal Brasileiro, é desobedecer ordem lícita emanada de funcionário público. Veja a ressalva e veja o grifo da letra da lei. Ordem lícita emanada de funcionário público. O funcionário público que está dando a ordem para licenciar o direito de ir e vir sem nenhum fundamento jurídico está lhe dando uma ordem manifestamente
ilegal. De novo, está lhe dando uma ordem manifestamente legal. Então, esta captura de um cidadão comum que resolveu sair da sua casa e resolveu andar no calçadão da Praia de Boa Viagem, no calçadão do Leblon, resolveu andar no meio da rua, essa ordem de captura e condução é absolutamente ilegal. De novo, absolutamente ilegal. Teve um cara que falou do 268. Meu amigo, 268 é lá no caso do comércio, que a gente falou na live de ontem. Consequentemente, o policial que, ao acatar a ordem de um prefeito ou acatar a ordem de um governador e efetua essa captura, ele incorre inequivocamente em crime de abuso de autoridade. Aí alguns vão dizer assim, não, mas o policial está recebendo ordem do superior. Isso é causa de exclusão de culpabilidade. Está lá no artigo 22 do Código Penal. Olha o dedinho. Olha o dedinho. O artigo 22 do Código Penal diz que isenta a pena o estrito cumprimento à ordem de superior hierárquico, desde que a ordem não seja manifestamente ilegal. Principalmente para um delegado de polícia que lava um TCO no caso desse, ou para um oficial policial militar que comande uma guarnição e que faça uma captura em uma condição dessa natureza, é óbvio que é razoável presumir que a ordem é escancaradamente, que a ordem é manifestamente ilegal. Então não cabe a aplicação do artigo 22. Infelizmente, infelizmente, com todo o peso no coração, o que nós vamos ter de policiais, principalmente de praças, cabos, sargentos, que depois que passar isso vão ser punidos na lei de abuso de autoridade, não está no gibi. Sabe por quê? Porque se tem uma coisa que eu aprendi em todos esses anos, de novo, se tem uma coisa que eu aprendi em todos esses anos, é que principalmente na polícia militar, a corda só arrebenta para o lado do subalterno. Dificilmente você vai ver alguém do staff, dificilmente você vai ver alguém do comando cair e ser responsabilizado. Só se lasca quem está na rua. Só se lasca quem está na VTR. Só se lasca quem está na guarnição. Só se lasca o sargento. Só se lasca o cabo. Só se lasca o praça, o SD. E eu não tenho dúvida. Vai chover abuso de autoridade. E alguns vão dizer, mas para ser abuso de autoridade tem que ter dolo específico. Quer dolo mais específico do que você fazer uma captura em via pública de alguém que não pode ser capturado? Quer dolo mais específico do que isso? Bicho, não se engana. Na hora que a casa começar a cair, não é coronel, não é tenente-coronel, não é major, não é capitão que vai responder PAD, não. Na hora que a casa começar a cair, todo mundo que é do staff vai estar bem na foto. Sabe quem é que vai se lascar? Aquele praça que estava tirando serviço de 12 por 36, de 24 por 72 na rua, que recebeu voz de comando de efetuar a captura. A corda vai quebrar para o lado dele, ele vai ser afastado da rua, ele vai perder o plurimprego dele, o salário dele vai cair de 30% a 40%, dependendo do estado. Ele vai responder um PAD e ainda vai ser enquadrado, dependendo de quem ele tenha feito a captura, em abuso de autoridade. Porque no mundo real, nesse fantástico mundo de Bob dos livros, nesse fantástico mundo de Bob das universidades, nesse fantástico mundo de Bob aí onde o direito penal é puro e perfeito e tudo segue uma lógica, quem era para ser punido era um governador ou um prefeito que deu uma ordem. Mas na vida real, na rua, na quintura da viatura, na agonia do rádio copiando copom para fazer QRD, quem se lasca é quem está embaixo cumprindo a ordem. Quem se lasca é o escrivão, quem se lasca é o soldado, quem se lasca é o praça. Então, essa captura é uma captura notoriamente ilegal, manifestamente, escancarada. Voltou. Vê se voltou para vocês aí. Tá com essa mania agora. Quando eu começo a falar as coisas que o povo não gosta, o pessoal começa a denunciar o Instagram. Vê se voltou aí, por favor. Que é uma coisa... Não são os comentários, não. Vou explicar a vocês. Voltou? Vê se voltou aí, por favor. Deixa eu ver se voltou. Deixa eu explicar... Voltou? Deixa eu explicar a vocês o que é que está acontecendo com o momento comigo. Quando eu começo a falar algumas coisas aqui, tem gente que está denunciando meu perfil direto. Os cabas não estão gostando do que eu estou falando.
Eu faço, por exemplo, eu faço postagem de boa notícia do dia, bicho. Minha mulher já disse pra mim umas 10 vezes, para de fazer essa porra. Para de fazer postagem de boa notícia do dia. Porque eu faço uma postagem de boa notícia do dia, eu recebo 30, 40 denúncias na minha conta do Instagram. Eu perdi a possibilidade nos últimos 48 horas de postar IGTV, porque o povo denunciou minha conta do Instagram, porque eu postei uma boa notícia. Eu postei falando da negócio da cloroquina do Prevent Senior. Isso aqui, normalmente quando o Instagram está me boicotando, ele está mostrando as publicações para menos pessoas, eu faço uma live, ele não mostra a live, por isso que eu sempre peço para vocês sentarem o dedo no like aí, porque isso faz com que o Instagram mostre para mais pessoas, porque a galera vai lá e denuncia. E denuncia pura e simplesmente porque não gosta das coisas que a gente diz, denuncia pura e simplesmente porque acha que tem certas coisas que não deve ser dita. Eu recebo direct desaforado, de vez em quando eu pego um e posto no meu feed, mas a galera, infelizmente, acha que é um absurdo falar certas coisas. Hoje mesmo uma moça mandou um direct para mim dizendo assim, você deveria parar de dar esperança. Aí eu disse, por que eu deveria parar de dar esperança? Você já imaginou se todo mundo tiver esperança, como é que a gente vai mudar a realidade desse país? Eu digo, porra, se tiver esperança não vai mudar a realidade desse país? Aí é absurdo. Mas vamos lá, enquanto o Instagram não me derrubar, enquanto o Instagram não bloquear a minha conta, infelizmente ele está mostrando para menos gente, mas vamos lá. Eu vou voltar porque eu posso raciocínio. Então, o abuso de autoridade é notório. A prisão é a captura, porque a gente sabe que o flagrante, ele não é só a prisão. O flagrante ele é captura, condução, apresentação. A própria captura é ilegal. Então, eu não vejo como é irrazoável um prefeito ou um governador dizer que vai prender gente porque essas pessoas estão andando na rua. Insisto, quem assistiu minha live ontem, se alguém tiver assistido minha live ontem, aí se pudesse manifestar nos comentários, eu agradeço. Quem assistiu minha live ontem viu que eu falei do comércio. Eu disse, em relação ao comércio, ainda vou gerar o benefício da dúvida. E por gerar o benefício da dúvida, eu vou admitir que é possível o crime do artigo 268 e que é possível a condução e a lavratura do procedimento do termo circunstanciado de ocorrência. Mas agora nós estamos falando de gente que quer se deslocar. Então essa prisão é ilegal, não existe crime. Não existe crime. Aí o Gabriel diz, qual seria a punição desses prefeitos e desses governadores? Nenhuma. Nenhuma. Não vai dar nada para eles. Quem vai se arrombar é o delegado novinho no estágio probatório na delegacia. É o praça que está trabalhando na rua. É o escrivão que lavrou o TCO. Tu acha que governador e prefeito vai se lascar? Tu acha que o prefeito de capital aqui vai se lascar? Tu acha que alguém vai processar Geraldo Júlio? Tu acha que alguém vai processar Dória? Não vai. Não vai. Isso é um fato. E aí, eu vou narrar para vocês uma situação que me foi questionada hoje, para que você veja o nível que nós chegamos dessa história do povo querer prender outro. Nós estamos vivendo literalmente uma ditadura de estados e de municípios, o que me preocupa demais. Não vou citar nomes, ok? Não vou citar nomes. Tem uma cidade aqui do interior de Pernambuco, aonde mora um primo meu. Ele é primo de meu pai, meu primo segundo. Mas é família, é parede. E ele me fez a seguinte indagação hoje. O pai dele tem 78 anos de idade e é hipertenso e diabético. A mãe dele tem 75 anos de idade e fez uma cirurgia do coração. Ele tem um pai com 78, uma mãe com 75 e os dois são notoriamente do grupo de risco para a Covid-19. Não só pela idade, mas porque um é hipertenso e diabético e o outro fez uma cirurgia do coração. Vocês hão de concordar comigo que essas pessoas devem ficar em casa. Concorda comigo? Vocês têm que concordar comigo que essas pessoas devem ficar em casa. Eu acho bem razoável. Ok. Essas pessoas estão em uma casa. Essa casa está localizada na zona rural de um determinado município do interior de Pernambuco. A casa fica a mais ou menos 6 quilômetros da sede do município, no meio de um sítio. E os pais dele estão sem feira. Os pais dele estão sem feira. O pai dele está sem remédio, a mãe está sem remédio e está sem feira. Acabou o arroz, acabou o leite, acabou o açúcar, o gás está já acabando, acabou a feira. Eles estão precisando comer. O que é que o filho fez?
O filho saiu do Recife e foi até essa cidade para fazer a feira dos pais, comprar o remédio e deixar no sítio. Não é razoável um filho que tem 30 e poucos anos, saudável, fora do grupo de risco, levar a comida para os pais? O problema é que a placa do carro dele é de Recife. Quando ele chegou na entrada da cidade, estava um monte de veículo da prefeitura, um saco de areia, dizendo que só entrava carro que fosse com placa da cidade. Porque o danado do prefeito tinha baixado um decreto municipal dizendo que só podia entrar quem fosse residente na cidade. Se o cara não tinha o carro com placa da cidade, ou se ele não era residente na cidade, ele não podia entrar. Aí disseram para ele: você não entra. Esse bicho, mas eu vou fazer feira. Na ordem do prefeito, não entra ninguém. Eu vou fazer feira dos meus pais. Sabe qual foi a resposta que deram para ele? Mande dinheiro que seus pais fazem. Ou seja, esse prefeito quer que um casal de idoso saia do sítio, pegue transporte de rodagem. Se você é do interior, você sabe o que é transporte de rodagem. Para quem mora em sítio e vai para a cidade, transporte de rodagem é uma D20. Uma S10, uma D20 que para na rodagem, que a gente chama de transporte de rodagem. As pessoas entram, vai dois na boleia e o resto sobe na carroceria, sentado nos estrados de madeira, e vai até a rua colado com todo mundo. Ele queria que os caras pegassem, o casal de idosos, pegassem um transporte de rodagem, fosse até a cidade, fosse até uma casa lotérica sacar o dinheiro, na fila da casa lotérica, depois fosse no supermercado fazer feira, depois fosse na farmácia comprar um remédio, depois pegasse outro transporte de rodagem para voltar para o sítio, porque o filho não podia entrar na cidade. E o pessoal que não era nem polícia, era guarda municipal, funcionário da prefeitura, disse que se ele entrasse seria preso. Veja o absurdo que se chegou. Não é pau de arara, porque pau de arara é caminhão. Isso é uma D20, aqueles carros mais antigos. D20, Topic. Tem muito também aqui mais para a zona da Mata Pernambucana e para o Agreste Pernambucano. Tem umas Toyota, daquelas Toyota antigas. Mas veja o absurdo que se chegou. Aí ele liga para mim. Já faz o quê? Bicho, se eu tivesse na cidade, eu ia dizer para você, entre que vão lhe capturar e a gente resolve na delegacia. Mas o cara tava lá. O cara tava lá e ia fazer o quê? Tava ele sozinho. Ele não conseguiu entrar, e teve que ligar para alguém para pedir um favor ao prefeito. Aí o que é que o prefeito fez? O prefeito pegou um mototáxi, mandou com uma cartinha pro povo, libera. Não, libera, que aí é conhecido não sei quem, como se o cara, para exercer o direito de ir e vir, precisasse de favor do prefeito. De novo, ele, para entrar na cidade fazer a feira dos pais, ele precisou ligar para um cara que conhecia um vereador, o vereador pediu o prefeito fazendo um favor, para depois o prefeito ir lá na casa dos pais dele, dizer, ó, eu fiz o favor, liberei para seu filho, o cara não está podendo exercer o direito. Aí veja a teratologia que nós chegamos. Veja se esses guardas municipais não cometeram abuso de autoridade. Veja se esses guardas municipais inequivocamente não entram na lei de abuso de autoridade. Claro que entram. E o que é pior, não era nem só a guarda municipal, tinha funcionário de prefeitura lá fechando com caminhão, com trator catrapilha. A entrada, eu vi as fotos, eu achei assim do absurdo, do absurdo, do absurdo. Então, uma prisão dessa natureza, o Jonathan falou, já vai ter que impetrar habeas corpus. Veja, o que é pior é que não tem como proceder. Imagina você, faltando 1 quilômetro para chegar na estrada, na cidade. No meio de uma estrada, você dentro de um carro e 10 homens dizendo que você não entra. Vai impetrar habeas corpus onde? Vai voltar para a sede, vai voltar para o Recife, fazer um HC para voltar para lá. E se o cara só tiver o dinheiro do combustível de ir e vir? Para quem tem muita grana, show de bola. Mas para quem está com dinheiro contado ali, faz o quê? Para quem já está fazendo um esforço, você ir e voltar no sertão é um tanque de gasolina, 200 reais, 200 e tantos reais se for diesel. Vai fazer o quê? Então, esse tipo de conduta, esse tipo de postura, esse tipo de captura em flagrante, as cenas que eu vi no Rio de Janeiro, que me mandaram aqui no direct, são dantescas.
Duas moças querendo andar, os policiais dizendo, sai, sai. Elas, não, não vou sair, eu estou exercendo meu direito de ir e vir. Vai sair porque a gente está mandando. Não, não vai. E quem me conhece sabe o quanto eu defendo as autoridades policiais. Eu sou uma pessoa que tenho consciência tranquila, certo? Porque ao longo desses meus 23 anos de magistério de direito, magistério jurídico, quando ninguém tinha coragem de defender polícia, eu defendia. Quando eu perdi oportunidades profissionais por defender polícia, eu tenho a consciência mais tranquila do mundo. Eu dou minha cara a tapa aqui na rede social. Se eu estiver mentindo, pode chegar e me chamar de mentiroso. Você nunca me viu na minha rede social criticando polícia. Você nunca me viu falando mal de polícia. Pelo contrário, vá na Notorium Play, vá no Congresso Penal. Eles disponibilizaram as palestras do ano passado do Congresso Natal. Veja qual foi o tema da minha palestra. Veja as referências que eu fiz na minha palestra. Então, bicho, se tem um cara que já trabalhou para defender a autoridade policial nesse país, sou eu. Se tem um cara que faz 20 anos que trabalha para valorizar o bom trabalho policial nesse país, sou eu. Eu tenho a consciência tranquila de dizer que, por mais que eu defenda a polícia, por mais que eu ache que as autoridades policiais precisam ser valorizadas, um policial militar, um guarda municipal, um policial civil, eu sei de todas as situações, eu sei de toda a pressão, eu sei que vem de cima para baixo como uma avalanche na cabeça do policial. Mas um policial que acata uma ordem de um prefeito ou de um governador para prender um cidadão que está exercendo o seu direito de ir e vir, ele vai agir sabendo que está errado. Ele vai agir sabendo que está cometendo o crime de abuso de autoridade. Ele vai agir sabendo que lá na frente ele pode responder no mínimo a um PAD. Para quem não sabe o que é PAD, é o processo administrativo disciplinar. Ele pode responder a um IPM, um inquérito policial militar. E ele não se engane, o comando não vai ter pena dele. Comando dificilmente vai colocar o dele na reta para defender praça, para defender sub. E a mesma imprensa que hoje está batendo palma para alguns governadores e alguns prefeitos, a mesma imprensa que hoje está dizendo, não, tá certo, governador tá certo, tem que fazer isso mesmo, Constituição fica em segundo plano, na hora que a casa cair para cima dos policiais, eu duvido a imprensa vir defender policial. Imprensa não defende polícia via de regra, a não ser que tenha um interesse por trás, cara, a maioria. Tem uns que defendem. Bala perdida só sai da arma do policial, já repararam? Bala perdida nunca sai da arma do meliante. É só da arma do policial. Meliante fecha a rua, mata 10, ninguém diz nada. Boca de fumo escancarada, ninguém vai fazer reportagem especial. Um policial comete um deslize, é reportagem de 3 horas para lascar. Então, assim, eu não consigo ver como jurista, eu não consigo ver fundamento jurídico para essa captura. Eu não consigo ver fundamento jurídico para essas conduções e para eventuais lavraturas de termo circunstanciado de ocorrência ou de auto de prisão em flagrante delito. Isso é ato de autoridade, é ato de abuso de autoridade. Abuso de quem deu a ordem e abuso de quem cumpre a ordem. Vou insistir, vou dizer mais uma vez, não cabe aquela hipótese do artigo 22 do Código Penal Brasileiro. Não cabe aquela hipótese do artigo 22. Por quê? Porque a ordem do superior hierárquico é manifestamente, é escancaradamente ilegal. Professor, se tivesse decretado estado de sítio, ok, beleza. Guerra declarada, ok, beleza, mas aí só o governo federal. A Edilânia diz, não seria o mesmo fundamento do fechamento do comércio? Não, porque o fechamento do comércio, você pode discutir a validade ou não da ordem administrativa. É possível a ordem administrativa para ofender o trabalho do comércio, mas o direito de ir e vir não. É tanto que a liberdade de ir e vir é assegurada pela garantia heróica. Qual é a garantia heróica? O HC. Não o HC, ação autônoma de impugnação, mas o HC, garantia constitucional. Para que serve a habeas corpus? Para resguardar o direito de ir e vir, para resguardar direito líquido e certo, não amparado por habeas data nem mandado de segurança.
Você faz HC quando o indivíduo está com o seu direito de liberdade tolhido, e a HC tem prevalência de julgamento perante tudo, a HC não tem formalidade, não precisa ser feito por advogado. A gente brinca dizendo que a HC deve ser feito, pode ser feito até em pedaço de papel higiênico, porque o que interessa é restaurar o direito de ir e vir, que não pode ser tolhido. Se tivesse estado de sítio, seria uma exceção, prevista na própria Constituição. Se tivesse guerra declarada, seria uma exceção. Mas só quem pode fazer isso não é prefeito nem governador. É o governo federal. Então, essa é a resposta. Concordo. A Jaqueline Nascimento falou uma coisa aqui que eu concordo em gênero, número e grau. Jaqueline, eu vou até ler para todo mundo. A polícia também está trabalhando sob pressão, pedindo a Deus a hora de voltar para casa. São tantas ordens, tanto decreto. Concordo com você. A grandíssima maioria dos policiais já está exaurida, trabalhando aí diuturnamente. Olha, policiais, médicos, enfermeiros, profissionais de saúde, entregadores de iFood, de Rappi, de Uber Eats, garis, os caminhoneiros que estão nas estradas, a galera que está trabalhando em farmácia, a galera que está trabalhando em supermercado, são heróis. São heróis. Eu já fiz várias e várias lives dizendo que estas competências que antes eram tão desprezadas agora estão garantindo o mínimo de tecido social. A nossa sociedade só não colapsou, a nossa sociedade só não entrou em caos por causa dessas pessoas. Eu já falei isso várias vezes e vou repetir várias e várias vezes. Sabe aquela moça do caixa do supermercado que você sempre se esquece de dar bom dia, boa tarde, boa noite, que você vai jogando as compras e falando no telefone e nem pergunta se ela está bem? Ela é que está garantindo, dentre outros, que o tecido social não rasgue de vez. Sabe aquele rapaz do Uber, da Uber Eats, sabe aquele rapaz do iFood, aquele rapaz do Rappi que vai na bicicletinha, que você dizia que ele não devia aceitar aquilo, que aquilo era um trabalho escravo? É ele que está garantindo o abastecimento de muitas famílias de classe média alta nesse país. Sabe o policial que você fica puto da vida com ele quando ele para numa blitz? É ele que está garantindo que você não tem os demônios no meio da rua, porque polícia vai para a rua para enfrentar as piores criaturas que existem. E nesse tempo as criaturas estão se proliferando, porque tudo é desculpa para botar uma cebosa na rua agora. Nós estamos na iminência de uma grave crise de segurança pública, do tanto de bandido que está sendo solto com o pretexto de não se contaminar, o que para mim é um absurdo. Eu tenho que ficar em casa, eu não posso trabalhar, mas o meliante pode ser solto. Ah, porque o meliante vai ficar em casa. Pra cima de mim, no mundo real, tu acha que bandido vai ficar dentro de casa? Chefe de facção criminosa vai ficar dentro de casa? Pessoa ligada ao tráfico de drogas, que eu tô com medo da Covid. Meu irmão, os cabas vêm das catacumbas do inferno, que é o sistema prisional brasileiro. Os caras vêm de masmorras medievais dominadas por facções criminosas, que é o sistema prisional. Eles não estão nem aí para a Covid não, mas eles vão para a rua e vão aloprar. E são os policiais que estão enfrentando um número cada vez maior de combatentes inimigos para garantir que o caos não se instale. Esses policiais que você nunca valorizou, eles estão na rua para que você não veja situações absurdas e dantescas. Então, eu já disse inúmeras vezes, essas competências que vão muito além do Lattes. Quem está com doutorado, pós-doutorado, mestrado, está brigando na rede social e no Twitter, falando a favor ou contra de A, B ou C. Quem às vezes só tem a perninha para pedalar ali, a bicicletinha, está garantindo que você receba comida na sua casa. Quem está usando uma farda durante 12 horas, uma gandola, um contorno, uma calça operacional, uma boina, está garantindo que a sociedade não colapse. Então, eu tenho muita pena dessas pessoas. Eu tenho muito, principalmente dos policiais. Porque os policiais, principalmente os militares, estão submetidos a uma hierarquia. Os policiais civis, a bem ou mal, estão submetidos a uma hierarquia e vai estourar na mão deles. Agora, por mais que eu defenda a polícia, por mais que eu defenda as forças de segurança no Brasil, eu não tenho como dizer que há o mínimo de legalidade nas capturas e conduções que estão acontecendo de cidadãos que simplesmente estão exercendo o seu direito de ir e vir. Eu tenho 43 anos de idade. 43. Eu trabalho com direito penal desde os 20. Desde quando eu estava na graduação. Então eu tenho 23 anos. Eu já rodei o Brasil todo como professor de direito penal antes de existir essa explosão da internet. Eu fui professor presencial da maioria dos grandes cursos no Brasil.
Eu tenho um orgulho danado. Eu trabalhei no curso Pódio de Salvador, do meu amigo Chiquinho, muito tempo. Agradeço demais a ele. Trabalhei nos maiores cursos do Rio de Janeiro, São Paulo, Santos, Niterói. Trabalhei no Jurídico de Curitiba. Agradeço demais até hoje o pessoal do Jurídico de Curitiba, os que ainda existem, né? Que eu estou citando os nomes. Trabalhei em Porto Alegre, Fortaleza, dei muita aula no Master em Fortaleza, lá do Franzé, no Recife, João Pessoa, e eu rodei o Brasil. Depois, rodei o Brasil fazendo palestras. Eu conheço muito da realidade brasileira. Eu, em 2018, eu fiz 114 palestras em 114 cidades diferentes. Em 2019, eu fiz 92 em 92 cidades diferentes. Esse ano, eu tinha 103 agendadas. Claro que eu devo ter feito umas 3 só. E depois parou por causa da Covid. E eu posso dizer que eu conheço a realidade brasileira bem. E posso dizer que eu já vi muita coisa no direito penal e já vi muita coisa Brasil afora. Mas eu nunca imaginei ver nada tão dantesco, nada tão absurdo, nada tão... Assim, é uma coisa que não tem justificativa de nada. Não tem como você fazer uma tese de defesa, não tem como você fazer uma linha de defesa. Como estão sendo esse tolimento do direito de ir e vir do cidadão feito por prefeitos e governadores e como está sendo algumas capturas de pessoas que simplesmente estão exercendo direito de ir e vir. E sabe o que é pior, cara? 2 policiais que foram ex-alunos, hoje são policiais militares e a gente acabou pegando amizade. Me perguntaram hoje, Giovanni, o que fazer? Eu não tenho o que dizer. O que mais me revolta, o que mais me causa impotência é que eu não tenho como orientar esse policial. Eu não posso chegar, de novo, eu não posso chegar. Eu estou negando. Eu não posso chegar para um policial desse e dizer não cumpra essa ordem. Porque se eu disser isso, esse policial vai se lascar agora. Se ele cumprir essa ordem, ele pode se lascar lá na frente. Eu tenho que pensar no... De todo jeito ele pode se lascar. Então eu tenho que pensar no menor dano. Eu não posso chegar... Eu tenho uma responsabilidade social gigantesca. Olha o tanto de gente que eu falo. Eu faço uma live dessa aqui, dá 250 assistindo ao vivo, assim, simultaneamente. Depois, quando você termina, o Instagram mostra o número real. Deve ter umas 1.500, 1.600 pessoas assistindo essa live aqui. Porque o Instagram só marca as pessoas que seguem a página. Depois é que sai o número real. Eu fiz a live de ontem, quando eu fui olhar hoje, quase 9.000 pessoas tinham assistido a live. É muita responsabilidade para um professor falar para desse tanto de gente. Então eu não posso chegar e dizer, descumpra a ordem. Está aqui meu patrão, o professor André Carneiro. Um abraço, André. André que me conhece há mais de 20 anos e sabe da preocupação que eu tenho em relação a isso. Forte abraço, André. Eu não posso chegar e dizer descumpra a ordem. A hierarquia tem que ser mantida. Eu não posso dizer para um praça não cumpra a ordem do seu oficial superior, porque hierarquia é a base da caserna. Hierarquia é a base da instituição militar. Eu não posso dizer para um delegado de polícia brigue com o seu secretário de segurança. Eu não posso. Vou dizer o quê? Eu não posso chegar e pregar a desobediência civil. Seria crime da minha parte, inclusive. Se eu chegar aqui e pregar a desobediência civil, grande abraço, Carneiro, meu compadre, meu amigo de mais de 20 anos. Eu tenho muito poucos amigos e André Carneiro é um dos grandes amigos que a vida me deu. A gente se conhece há mais de 20 anos, já comeu muito sal junto, como a gente costuma brincar. Então eu não posso pregar a desobediência civil. Se eu pregar a desobediência civil, eu estou cometendo crime. Então, o que mais revolta a um jurista é essa sensação de impotência. Eu não tenho o que fazer. Eu não tenho uma orientação para dar. Eu tenho como lhe dizer qual é o posicionamento da lei. Mas a gente chegou num estado de ruptura tão grande, de tensão tão grande, que nós estamos vivendo literalmente um momento que a lei não serve. Que o que serve é a vontade de A, de B ou de C. Perceberam a gravidade da situação? Perceberam como a advocacia criminal, a advocacia como um todo, mas falando, deixa eu ver se eu ainda tenho tempo para dizer isso, tenho, rapidinho aqui. A advocacia como um todo, mas a advocacia criminal especificamente. Já pararam para pensar como a advocacia criminal vai ser diferente daqui para frente? Porque tudo vai ser justificativa para abstrair direitos. Tudo. Não, é porque tem que defender a vida, não sei o que, vai ser justificativa para abstrair direitos. Olha, eu venho
quem me acompanha aqui, quem assiste, eu faço live quase todo dia. Quem assiste minha live já me escutou dizendo isso. Triste de quem está se formando agora. Porque os 5 anos de faculdade não serviram de nada. Desculpa eu lhe dizer, você vai ter que ir para pós. Você vai ter que aprender de novo na pós-graduação. Triste de quem está no 10º período, de quem se formou no final do ano passado, de quem tem menos um ano de formado. Triste, porque o que estudou não vai servir de nada, porque o direito brasileiro mudou completamente suas bases. A gente aprendia que tudo estava subordinado à Constituição. Hoje, a vontade administrativa está acima da Constituição, a vontade penal está acima da Constituição. Não tem aquela pirâmide de Hans Kelsen? Aquela pirâmide da Constituição, a Constituição foi lá para baixo. Virou a rapariga das normas, na mão de alguns. E isso é impensável. Em todos os sentidos. Você vai ter que aprender direito de novo. Você vai ter que começar a aprender direito do zero. Tem ministro do Supremo que pregou a desobediência civil e vai ficar por isso mesmo. O ministro Gilmar Mendes disse, não é para cumprir a ordem aqui da Constituição, não. O que vale é o que diz a OMS. O ministro do Supremo Tribunal Federal declarou ontem na CNN que mais importante do que o ordenamento pátrio é o que a Organização Mundial de Saúde quiser. Acabou a soberania do Brasil. E vai ficar por isso mesmo. E é precedente. Tu acha que o povo não vai alegar isso nos processos lá na frente? Tu acha que o povo lá na frente não vai usar tudo isso que está acontecendo como precedente? O direito brasileiro vai se tornar o direito dos precedentes da época da quarentena. Nos próximos 5 anos, nós vamos viver à base de jurisprudência e de discussão de precedentes do que está sendo praticado agora. Seja no âmbito penal, no âmbito administrativo, no âmbito tributário. Bicho, direito do trabalho vai chover, mas vai chover litígio. Quem for advogado trabalhista sabe que a advocacia trabalhista, a advocacia penal, a advocacia civil, principalmente a consumerista, vai dar-se um boom. Um boom. Segundo semestre desse ano, meu amigo, o que vai ter de demanda para advogado civil, trabalhista e penal é fora do comum. Fora do comum. Vai ser um boom gigantesco. Vai ser litígio até dar uma dor. Por quê? Porque todas as bases que nós tínhamos deixaram de existir. Vai ser aí na base do entendimento do juiz, depois do recurso, do entendimento da Câmara Recursal, depois do Tribunal Superior. É o que vai acontecer. Você que já advoga, você que já está se atualizando de tudo isso que está acontecendo, você tem uma oportunidade jurídica fora do comum. Você tem a oportunidade de ganhar dinheiro, e muito dinheiro, principalmente nessas 3 áreas. Por quê? Porque todo mundo está dando uma opinião e a opinião dos caras está valendo mais que a lei. Acabou-se. Acabou-se. Direito tributário também, o professor André Carneiro falou abertamente aí, direito tributário também. Você vê, por exemplo, você tem uma medida provisória, aí vem o ministro Ricardo Lewandowski e diz, não, depende do sindicato. Beleza, se o sindicato não gostar da medida provisória, do acordo coletivo, lascou o empregador vai demitir o povo, não vai ter dinheiro para pagar. E a gente sabe que tem sindicato que, infelizmente, se puder dificultar a negociação, não vai ter porque facilitar para o lado do patrão. Beleza. Olha o tanto de gente que vai ser demitida sem poder ter o direito de receber a indenização. Vai ter que fazer aonde? Vai ter que fazer na justiça. Só que a empresa está quebrada. Vai pagar como? Se não tem. Vai no patrimônio do cara. E se o cara não tiver... Entenderam? Tamanho da complexidade. Como a advocacia vai ter que se adaptar aos novos tempos. É por isso que eu digo. Direito do consumidor também. Nosso professor de Direito do Consumidor, que é o Felipe, ele é um dos maiores escritórios aqui civis de Pernambuco. É o Carvalho Menezes. E ele estava me dizendo que hoje ele já não consegue dar conta do tanto de gente que está procurando ele para fazer consulta para ação consumerista. Hoje ele já não consegue dar conta. Ele já está lá selecionando, porque todo mundo sabe que Felipe é muito bom, verdade seja dita, todo mundo sabe que Felipe se garante demais em consumidor e que ele normalmente resolve. E é tanta demanda que ele disse, eu estou dizendo, pessoal, se você quiser esperar para daqui um mês, vê advogado mandando cliente esperar para daqui um mês, porque não está conseguindo dar conta. Imagina isso no segundo semestre. Então vai dar um boom. Por isso que eu digo, cara, são tantos absurdos em sequência acontecendo um ao lado do outro, um atrás do outro, um depois do outro, que o direito brasileiro vai ser completamente diferente. Eu já disse, eu vou reescrever todos os meus livros penais e processuais penais. Eu vou ter que refazer todas as minhas aulas. Porque tudo que eu ensinei com base na Constituição está indo por água abaixo. Bom, essa é a minha posição.
eu não sou o senhor da verdade, eu não tenho uma resposta para todos os problemas do mundo, às vezes eu não tenho uma resposta nem para os problemas da minha vida, certo? A Flaviana falou, uma nova faculdade. Flaviana, valoriza os professores que estão aqui nas lives. Nós estamos trabalhando aqui de graça os professores, não só eu, todos os professores, Brasil afora. A gente está tentando entender o que está acontecendo, a gente está escrevendo o que está acontecendo, a gente está ensinando em tempo real o que está acontecendo. Isso vai fazer diferença. Isso vai fazer muita diferença para o profissional da área jurídica do futuro. E eu sempre digo, eu não tenho resposta para todas as dores do mundo, eu não sou o senhor da verdade. Eu sempre vou dar minha opinião baseado em tudo que eu li, em tudo que eu vivi, em toda a minha experiência, em tudo que eu estudo e em tudo que eu ensino para os meus alunos. Você não é obrigado a concordar comigo. Você não é obrigado a concordar comigo. Mas me dê o benefício da dúvida, escute o que eu tenho para dizer, escute o que o outro lado tem para dizer, porque se você é jurista, você é ser pensante. E um ser pensante, ele não pega apenas uma ideia, ele pega várias e forma a sua. Beleza? Um cheiro para quem for de cheiro e um abraço para quem for de abraço.